A maioria das pessoas diz que quer mudar, mas a verdade é que quase ninguém muda de verdade. E não é por falta de informação, é por escolha própria. Porque mudar exige algo. E quando você entender o preço, vai perceber porque a maioria das pessoas fica exatamente onde está. Primeiro ponto, você quer mudar ou você só quer parar de se sentir mal por alguns minutos? São duas coisas distintas. O fato de você desejar mudar não significa que você vai mudar. O desejo é só a fagulha, sabe? Agora, quando você tem um desejo e age de acordo até aquela coisa se realizar, até a mudança realmente acontecer, é isso o que diferencia você das demais pessoas. A maioria das pessoas, elas só querem um alívio emocional. E isso não é uma transformação. A maioria só quer se sentir anestesiada. Porque, então vou falar a verdade. O mundo, ele não é justo. Ele não é justo. E, querendo ou não, ele nunca vai ser. Então para você realizar o que você quer, vai demandar muito esforço. Vai demandar coragem, vai gerar desgaste. E a maioria das pessoas trava no momento em que percebe isso. E resolvem ficar na mesma coisa. Seja para emagrecer, seja para aumentar o quanto ganha. Segundo ponto, você consome conteúdo ou toma decisões que realmente vão mudar a sua vida? A informação hoje, ela virou um entretenimento. Tanto é que hoje é muito comum você ver pessoas com uma obesidade de informações, que a pessoa ela sabe muito, certo? Mas ela age pouco. Entendeu? E só saber não adianta nada. Pensa só, Thomas Edison, ele descobriu a lâmpada. O que adiantaria nele só saber como criar uma lâmpada e não criar de fato na lâmpada? Entendeu? Você acha mesmo que ele teria se tornar multimilionário? Não teria. E ele desafiou Deus e o mundo para pegar e provar que dava certo. Ponto número 3. Você percebe que mudar faria você perder pessoas, rotinas, versões confortáveis de si mesmo? A questão é que toda mudança real vai gerar um atrito social. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, tem pessoas que vão se afastar de você, tem pessoas que vão se aproximar. Nem todo mundo vai pegar aí e ficar do seu lado. Isso assusta mais do que o fracasso, por incrível que pareça. É aquela coisa de sair da sua zona de conforto. Zona de conforto social, zona de conforto do trabalho que você está. Se você quer mudar alguma coisa, você tem que sair da bolha, sair da caverna. E muitas vezes as pessoas, elas meio que se paralisam quando percebem que pessoas começaram a se afastar, que ela está sentindo um desconforto maior, que a rotina dela não está sobrando tanto tempo para lazer. São esses pontos que fazem as pessoas parar. Próximo, você diz que quer mudar, mas continua protegendo exatamente o que te mantém igual. A questão é que velhos hábitos são conhecidos. Se você quer ser uma pessoa saudável, você não pode sair comendo feito um dragão. E me desculpa o palavreado, mas é o palavreado que eu uso comigo mesmo. Porque o bichinho porque se deixar, eu como tudo o que eu vejo pela frente, certo? O que você conhece é, digamos, o seu lugar seguro, a sua zona de conforto. Mesmo quando essa zona de conforto está te matando aos poucos, te matando com a mediocridade. De novo, as pessoas se mantêm nesse lugar porque elas têm medo de algo novo, do que pode acontecer, do que elas vão se tornar, entendeu? E se você quiser mudar, você vai ter que tentar. Ponto número 5. Você espera estar pronto para mudar ou entende que ninguém muda pronto?
Esperar o preparo, esperar você estar pronto, é só uma forma de você adiar o desconforto. A verdadeira mudança, gente, ela vai começar no meio do caos, no meio do mundo caótico, sua vida de ponta cabeça, entendeu? É nesse momento que vai vir aquela luzinha e vai virar a chave da sua cabeça e falar: poxa, isso aqui não tá legal. Quem espera vir uma luz do além nunca vai sair do lugar. Então você não pode ficar esperando eternamente você estar pronto. Traça um plano, siga esse plano. Se alguma coisa der errado, só ajusta o plano. Mas esteja em movimento. Entendeu? Porque estando em movimento é mais fácil de você ser constante. Se o que eu tô falando tá te incomodando, então deixa o like agora. Porque só se incomoda quem não desistiu de si mesmo ainda. Ponto número 6. Você tenta mudar sem abrir mão de conforto? Ou já aceitou que o conforto e a mudança não coexistem de forma saudável? O conforto ele vai preservar o seu estado atual, seja no trabalho, seja na sua vida saudável, enfim, relacionamentos, mas a mudança ela vai exigir um desconforto contínuo, entendeu? Até que o seu corpo se acostume com esse desconforto, entendeu? Quando sua mente e seu corpo se acostumar com esse desconforto, aí vai ficar mais leve, aí vai ficar mais fácil de lidar. Você não vai ter que suportar isso por um dia. Você vai ter que suportar isso por meses. Entendeu? Porque mudança exige tempo. E essa mudança ela não vem de um dia para o outro. Demanda tempo, demanda ajustes. Entendeu? Ou seja, esteja preparado para lidar com esse desconforto por vários meses. Entendeu? Ah, mas quantos meses? Não sei. Até dar certo. Próximo ponto. Você quer mudar de identidade ou só melhorar um pouco sua versão antiga? A questão é, só fazer ajustes não geram ruptura. E ruptura, o que eu falo é furar a bolha. Para você se transformar, você tem que gerar uma ruptura brusca. Para fazer o canal. Cara, eu tive que treinar o meu improviso, minha forma de falar, por um mês. Entendeu? Já tive outros canais, mas eu tava meio que enferrujado. Entendeu? Então eu passei treinando por um mês. E isso foi confortável? Não foi. E eu até hoje, eu não gosto de ouvir minha voz na câmera, em áudio. Entendeu? Eu acho extremamente esquisito. Mas para eu construir o que eu quero, eu tenho que passar por isso. E o ponto é que a maioria das pessoas não suporta quebrar a própria imagem. Não suporta a sensação de ter que desconstruir uma imagem que tem de si mesma para construir outra diferente. E exatamente aí que as pessoas não estão preparadas para a conversa. Você vai ter que mudar seus hábitos, você vai ter que mudar seu estilo de vida. Muitas vezes você vai ter que trabalhar mais, entende? E as pessoas elas querem ter uma mudança de vida continuando a mesma coisa, continuando na mesma rotina. Então são duas coisas que não conversam entre si. O 8º ponto, você percebe que mudar te tornaria responsável por tudo que acontece depois? Que culpar as circunstâncias em que você nasceu, as circunstâncias em que você está, a situação do país é mais confortável. Claro que existem circunstâncias externas que podem acontecer, que podem atrapalhar um pouco, mas 80% das vezes o que acontece é irresponsabilidade sua. Ou muitas vezes, se acontece algum imprevisto, alguma coisa que não estava no seu controle, você tem o controle, você tem o poder de escolher como você vai reagir a determinada situação. Mudança elimina completamente as desculpas que a sua mente inventa, entendeu? E a responsabilidade total assusta, e eu sei que assusta.
e assusta muito. Ponto número 9. Você diz que quer mudar, mas continua negociando com seus próprios limites. Essa parte da negociação, ela vai sempre te manter no padrão antigo. Disciplina não negocia, cara. Ela só executa. É assim, execução, 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 execução. Mas para você executar bem, você tem que ter um plano traçado. Um plano com fases. Mas não um plano detalhado. Você tem que saber. Eu vou sair daqui, vou vir pra cá. Depois daqui, eu vou vir pra cá. Depois pra cá, depois pra cá, depois pra cá. Até chegar do ponto A do ponto B. Entendeu? E se acontecer alguma coisa no meio do trajeto, ajusta o caminho, mas continua em movimento. Um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Entendeu? E para fechar o vídeo, e se a verdadeira razão pela qual você não muda for simplesmente porque você não quer pagar o preço? Agora chegamos num ponto que as pessoas me tacam hate. O preço muitas vezes é muito alto e é diário. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela vai ter não 2 dias de descanso, entendeu? Mas vai ter algumas horas só. E esse é o preço que muitas vezes as pessoas não estão prontas para pegar e pagar. As pessoas também tem a questão do ego. Muitas pessoas não gostam de pedir ajuda, entendeu? Não gostam de ir atrás de conhecimento, ir atrás de quem já chegou no lugar que elas querem. Tem uma coisa importante: não tem plateia. Esquece plateia. No caminho, as pessoas estão nem aí pra você. E muitas vezes vão tentar passar rasteira. Essa é a verdade nua e crua. Mas quando você chegar lá na frente, as pessoas vão pegar e vão bater no teu ombro. Eu sempre acreditei em você. Eu sabia que conseguiria. Entendeu? Então esteja pronto para essas 2 fases. E para fechar com chave de ouro, o ponto do vídeo é: a maioria das pessoas não falha em mudar. Ela desiste antes mesmo de começar de verdade. Porque mudar exige perder quem você era, antes de ganhar quem você pode ser de fato. Entendeu? E se você está cansado de prometer mudança e continuar tudo igual, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não vende esperança. A gente cobra uma decisão de você. Entendeu? Bom, muito obrigado por essa aula e até a próxima.